Aula de hoje, número 77, História da Teologia Pactual Batista, e este é o segundo distintivo dos batistas que eu quero apresentar para vocês nesse módulo importantíssimo. São 10 distintivos, estamos trabalhando na aula de hoje o segundo deles. E esse distintivo, como eu frisei no princípio, ele é muito importante no nosso tempo, agora na nossa conjuntura, porque está havendo um debate muito grande a respeito da teologia batista. Esse debate começou apresentando alguns argumentos contrários ao pactualismo batista, que foi apresentado pelos nossos irmãos pedobatistas, especialmente os presbiterianos. Eles acusavam os batistas de não serem pactuais. Então, o argumento era o seguinte: os batistas não são pactualistas. Mas essa sempre foi uma acusação falsa, porque se nós olharmos para os batistas que estão ligados à Convenção Batista Brasileira, esse argumento é válido. Mas se nós olharmos para os batistas históricos, para aqueles que foram o movimento fundador dos batistas na Inglaterra em 1638 e que se desenvolveu mais tarde, como nós vamos ver logo mais, pelo mundo todo, essa afirmação ela não é correta. Os batistas nascem com uma teologia pactual muito bem definida. Na verdade, o pactualismo batista é uma das doutrinas centrais. Eu considero o pactualismo batista o coração teológico dos batistas reformados. Portanto, os pedobatistas acusam os batistas falsamente de não serem pactuais, mas essa é uma inverdade. O outro lado dessa discussão, que também traz uma importância grande, é que dentro do arraial batista há muitos que insistem em dizer que os batistas não necessariamente são pactuais, ou seja, alguns batistas reformados insistem em dizer que não é necessário ser aliancista ou pactualista para ser um batista reformado. Essa também é uma falácia. A nossa Confissão de Fé de 1689, a anterior, a Confissão de Fé de 1644, e todas as primeiras gerações dos batistas ingleses e americanos eram pactualistas, de modo que a doutrina do pacto ela faz parte das origens do movimento batista. Portanto, não é possível conceber, por exemplo, um batista reformado que seja dispensacionalista. Na verdade, isso é uma colisão, porque o dispensacionalismo nem mesmo existia no século XVII. Os batistas do século XVII, homens como John Spilsbury, como William Kiffin, Hansert Knollys e outros tantos, nem sabiam o que era dispensacionalismo. Isso não existia nessa época. Todos esses batistas que são signatários da Confissão de Fé, eles eram essencialmente pactualistas, essencialmente aliancistas. Portanto, ser um batista reformado está ligado, intrinsecamente ligado ao aliancismo. Se você é um batista confessional, você não pode deixar o aliancismo de lado, porque, como nós veremos, parte do bojo da Confissão de Fé Batista de 1689, ele está estruturado, como diz o James Renihan, em cima de um pensamento pactualista, de uma teologia pactual. Se você coloca de lado o pactualismo, você implode o sistema da Confissão de Fé de 1689. Simples assim. Se você diz, eu sou um batista e tenho a Confissão de 1689 como a minha confissão de fé, mas você nega o aliancismo batista, se você é um dispensacionalista, por exemplo, você implode a confissão. É impossível que você seja um batista reformado e ao mesmo tempo seja um dispensacionalista. Então, os batistas precisam, nos dias atuais, trabalhar em cima combater em cima dessas duas áreas. Primeiro, nesse argumento falso dos pedobatistas, de que os batistas não são aliancistas, e, segundo lugar, um argumento que alguns supostos batistas reformados têm apresentado, aonde excluem o aliancismo e colocam no seu lugar o dispensacionalismo. A gente vai trabalhar sobre isso na aula de hoje, mas especialmente mostrando o histórico do pactualismo entre
entre os batistas.